A história tem duas funções fundamentais, e não só para internacionalistas, para as ciências humanas, mas para internacionalistas, duas funções muito importantes. Em primeiro lugar, ela oferece alternativas ao presente. Ela nos lembra a todo momento que o presente é uma produção cultural, humana e logo histórica. Ela desnaturaliza aquilo que para nós, por estarmos imersos no nosso tempo, parece algo que sempre existiu, existe e existirá. Ela oferece alternativas, não apenas do ponto de vista de organização econômica, ela oferece alternativas do ponto de vista de mentalidade, de organização de produção, alternativa de organização social. Ela mostra que praticamente tudo que envolve economia, sociedade, mentalidade e cultura da nossa sociedade é histórico. Agora, mais do que oferecer alternativas, e aí o segundo ponto é absolutamente essencial para um internacionalista, ela oferece perspectiva. Tem uma metáfora que Thomas Smith, que é um historiador que discute muito essa relação entre história e relações internacionais, ele usa essa metáfora, eu acho maravilhosa. Quando você admira um quadro expressionista, se você admira esse quadro muito próximo, você não consegue distinguir a forma que o desenho, a pintura possui. É preciso que você dê passos para trás. Só dando passos para trás você consegue ver os contornos. Ou seja, os passos para trás são exatamente a perspectiva que a história nos oferece. E tem uma função essencial na perspectiva. Vamos supor que você estuda um conflito atual, como o que acontece, por exemplo, hoje na Ucrânia. Uma grave crise que acontece na Ucrânia. E que nós não temos clareza das repercussões internacionais que isso terá. Que já está tendo, na verdade, mas que ainda terá. A perspectiva que a história nos dá, ela vai permitir com que a gente analise a crise da Ucrânia e entenda que aspectos dessa crise são ou parecem ser curto-prazistas. Que aspectos dessa crise são de médio prazo. E que questões que ali estão são de longuíssimo prazo. Percebe que qualquer análise, qualquer inferência que você for fazer sobre a crise que está acontecendo na Ucrânia, se você não tiver uma noção de perspectiva, você pode propor coisas para modificar determinadas situações, mentalidades, hábitos e práticas que são milenares. Ou determinadas práticas, hábitos, mentalidades que são de curto prazo, que aparentemente podem ou seriam mais facilmente modificáveis. Então, essa condição de perspectiva só a história pode dar. Nenhuma outra ciência humana pode fazer isso a não ser a própria história. Então, se não dá para a gente usar como laboratório, ou tem que tomar muito cuidado quando usa como laboratório, como tijolo, também não dá para dizer que história não tem função alguma. Esse curso é fundamental para a formação de vocês. Espero ter conseguido argumentar isso minimamente. Agora, a segunda pergunta que eu gostaria de lançar, que tem a ver com a crítica que o Schroeder fez sobre saqueadores, alguns internacionalistas como saqueadores, tem a ver com o que é, então, história. O que é essa história que nós, historiadores, na academia, tentamos produzir. Tá? A primeira resposta possível é dizer que a história é o próprio passado. História é o passado. Isso é muito complicado. Falar que a história é o passado é extremamente complicado. História é uma representação. A história acadêmica é uma representação do passado, mas não o passado. Tá? E essa representação, mesmo que se pretenda objetiva, nós, historiadores, temos toda a consciência que não há a mínima condição de objetividade, de plena objetividade.
Então, primeira coisa importante, não é o passado em si. Não é algo objetivo 100% infalível. É uma representação desse passado. E se é uma representação, há outras possíveis representações. É claro que nós queremos atingir uma representação que seja a mais próxima do que consideramos que o processo tenha se desenvolvido. Mas essa pretensão de objetividade, de ter o passado nas mãos, de abrir uma janela e o historiador ser apenas uma espécie de relator do que vê, como uma testemunha impassível e imparcial, deixemos isso de lado. Essa é uma perspectiva do século XIX que, evidentemente, né, hoje entre historiadores está fora. Mas alguns trabalhos de internacionalistas, muitas vezes de forma implícita, parecem considerar essa perspectiva. Isso é bastante problemático. Segundo ponto, tudo bem, não é o passado, mas será que a história pode ser reduzida à memória social? Ou seja, não é o passado em si, mas como a sociedade lembra o seu próprio passado, podemos chamar isso de história? É também complicado reduzir história à memória social. Porque normalmente a memória social ela tende a cair em dois extremos. Normalmente ela tende a cair em dois extremos. Ou ela cai no extremo da nostalgia, ou ela cai no extremo do progressismo. O que é o extremo da nostalgia? É olhar o passado como uma idade de ouro. Exatamente por olhar o passado como uma imagem de ouro, como uma idade melhor do que a do presente, a tendência é que, implicitamente, aspectos supostamente negativos desse passado sejam negligenciados e até deturpados, propositadamente deturpados. Ou o contrário. A noção de memória social progressista, ou seja, o passado como uma idade média, como uma idade das trevas, e o presente como um renascer. Ou seja, história é uma representação, mas não é uma representação que pode ser ligada também acriticamente à memória social. No Brasil isso é muito forte, pelo menos me parece, com a nossa memória sobre a ditadura militar brasileira. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer pessoas que têm uma visão bastante idílica sobre o período militar. Né? Claramente nostálgica, sobretudo do ponto de vista do crescimento econômico, de uma possível ordem social, né, que teria existido de uma maneira mais enfática naquele Brasil do Médici, do que no Brasil atual. Ou seja, história não pode ser considerada memória social. É claro que memória social alimenta a história. Muitos historiadores, inclusive, são especialistas em história oral, tá? Mas não podemos reduzir história à memória social. Se existe uma definição que pode ajudar a gente a nos aproximarmos do objeto, é claro que ela é extremamente simplista e ela é uma junção de várias contribuições de vários historiadores. É esta tentativa aqui que eu resumi para vocês. Ou seja, história como um texto analítico que busca compreender o passado em seus próprios termos e especificidades, pretendendo-se científico. Pretendendo-se científico. Tá? Eu queria analisar com vocês cada uma dessas palavras em negrito, começando pela noção de texto analítico. Texto aqui não necessariamente escrito, tá? Podemos estar falando de um texto oral, tá? Mas é um texto analítico. Ser analítico significa que o historiador ele precisa problematizar o que ele estuda. Problematizar. E ao problematizar, necessariamente, ou seja, ao levantar uma questão, um problema, a maneira como ele problematiza necessariamente já vai guiá-lo para uma determinada perspectiva. Sobretudo, que tipo de fonte ele vai utilizar, qual perspectiva teórico-metodológica ele pode utilizar. Ou seja, onde eu quero chegar? A problematização, que é a essência de um texto analítico, é, na verdade, colocar um elemento subjetivo já na construção do conhecimento histórico. Então, o conhecimento histórico é, por essência, subjetivo. Por entre outros motivos, mas um dos mais importantes, porque ele precisa ser um texto que problematiza. Um grande estudioso italiano do XIX, o Benedetto Croce, dizia que
história sem problema é como um cadáver. Você já leu um texto de história que falsamente se apresenta como sem problema? Ou seja, aquele amontoado de fatos que vão sendo jogados um atrás do outro, como se aparentemente você estivesse lendo um relato do que supostamente ocorreu. Ou seja, o texto que é aproblemático, ele é sem vida. E ao colocar o problema, você já tem o sujeito falando. Segunda coisa, termos e especificidades. Quando eu digo que o historiador busca compreender o passado em seus próprios termos e especificidades, eu quero dizer duas coisas. O historiador nunca pode perder a perspectiva de que, ao estudar o passado, ele está adentrando um país estrangeiro. Isso é muito importante. Não perder o senso do estranhamento. Porque só olhando o passado como algo estranho que o historiador vai conseguir penetrar na mente daqueles que minimamente viveram aquele passado. Se ele não estranhar, no momento em que ele não estranhar, ele pode, provavelmente irá, cometer presentismos na sua análise. Transportar pressupostos do presente para o período em que ele estuda. Inclusive, uma das maneiras mais simples de você diferenciar um texto profissional de história e um texto amador tem a ver com essa noção de respeito aos termos e às especificidades. Porque, normalmente, o amador, ele não se preocupa com o respeito às especificidades e o termo do período histórico que ele estuda, que é o erro que para o historiador é gravíssimo, que nós o chamamos de anacronismo histórico. Isso é se você acusar um historiador de ser anacrônico, essa é uma das piores acusações que um historiador pode receber. Então, se você quiser me magoar, você já sabe do que me chamar. Tá? Agora, não só nunca perder a noção do diferente, mais do que isso. Entender nas suas próprias especificidades significa sempre colocar o objeto estudado no seu contexto histórico. O que eu quero dizer com isso? Uma troca de mercadorias na Borgonha do século XIV tem que ser contextualizado naquele mundo social e não pode ser vista como uma troca de mercadorias idêntica ao que se processa num mundo globalizado do século XXI. Percebe? Então, transportar a noção do que nós temos de mercadoria, de troca, de investimento, de produção para um período como Borgonha do século XIV tem que ser feito com enorme cuidado. Porque você, ao fazer isso, pode estar descontextualizando o que, no caso, é o seu objeto de estudo. Estamos entendendo agora um pouquinho mais o porquê que o Schroeder fala de saqueadores de sítios arqueológicos. A gente está se aproximando do cerne da crítica dele, do cerne do ponto que ele levanta. E a questão de pretensão científica. Todo historiador sabe, portanto, que a objetividade plena é impossível. Mas é como uma utopia. Você deve buscar a utopia, mesmo sabendo que a utopia é impossível. Ao problematizar, você já subjetiva, como nós falamos. O historiador não tem a condição de recriar uma experiência histórica, de maneira alguma. Então, evidentemente, há enormes limitações no conhecimento histórico. Mas, mesmo assim, o que une os historiadores é a ética de que, ao ler um trabalho de um historiador, aquele historiador está dando a segurança para a pessoa que lê, de que ele fez tentando ser o mais imparcial possível. Evidentemente sabendo que a imparcialidade plena é, em si, improvável. Bom, resumidamente, o que eu coloquei para vocês está aqui. E aí chegamos no ponto que o Schroeder levantou. Por que, então, saqueadores, pessoal? Saqueadores, em primeiro lugar, porque muitos trabalhos de internacionalistas assumem de uma maneira implícita a objetividade do conhecimento histórico. Ou seja, como se dados históricos estivessem num repositório e eles pudessem ser utilizados para testar teorias de maneira infalível.
como se esses dados fossem objetivos, unívocos, infalíveis também. E a questão da retirada dos dados do seu contexto. Ou seja, será que Estado Nacional no século XVI é a mesma coisa que Estado Nacional no XIX? Será que é a mesma coisa que Estado Nacional no XX? Será que nacionalismo é a mesma coisa? Será que empresa é a mesma coisa? Será que política é a mesma coisa? Ou seja, tomar muito cuidado com a descontextualização de conceitos e objetos. E essas grandes tentativas de teorizar na longa escala. Isso pode resultar num saque. Bom, falei muito e admito que de uma maneira até abstrata. Gostaria de agora dar alguns exemplos concretos para vocês. Vou dar 2 exemplos, né? Um, na verdade, de um projeto que já vem há mais de 50 anos na Universidade de Michigan. Um projeto que eu respeito, que envolve muito trabalho, tá? Então, portanto, não entenda a citação dele como, em si, só uma crítica, mas também a citação tem que ser vista como um acender de luzes para a gente tomar alguns cuidados. Então, vou citar esse projeto e depois vou pensar, como exemplo, no nosso primeiro tema de estudo, que vai ser o da aula seguinte, que é a origem sobre a Primeira Guerra Mundial. E mostrar rapidamente como esse tema é extremamente complexo. E como nós, como internacionalistas, temos que tomar muito cuidado ao analisar um tema como Origens da Primeira Guerra Mundial ou outros que nós veremos juntos. Então, o primeiro exemplo é desse projeto que eu comentei com vocês. Não sei se alguns eu sei que conhecem, né? Mas imagino que muitos aqui ainda não. É um projeto que foi desenvolvido inicialmente pelo David Singer, em Michigan, chamado Correlates of War, né? Na verdade, ele está sendo desenvolvido dentro de um centro chamado Center for Research on Conflict Resolution, né? Um centro de pesquisas em resolução de conflitos. Qual que é a ideia, né, desse centro que o Singer originalmente liderou e que produziu esse banco de dados chamado Correlates of War? O Singer fez uma crítica muito ferrenha aos historiadores diplomáticos, dizendo que a história diplomática é o ramo mais retrógrado da ciência mais retrógrada, que é a história. Retrógrado por quê? Porque só usa informação e dados qualitativos. Não tem evidência dura. Não tem ciência dura. Não tem dados quantitativos. Não tem, portanto, uma análise supostamente mais objetiva dos processos históricos. O projeto do Correlates of War visava, e visa ainda, porque ele existe, tá? Visa suprir um pouco essa lacuna, começar a suprir essa lacuna. Como? Eles listaram todas as guerras da história da humanidade, do início do século XIX até o período em que o projeto começou. Hoje, se eu não me engano, a última publicação deles envolve guerras até 2007, se eu não estou enganado. Tá? Isso envolve guerras não só entre estados nacionais, mas também guerras do que eles chamam de sistema extraestatal. Então, por exemplo, um conflito que o Império Britânico fez contra um determinado império africano no final do século XIX é também uma guerra, mas é considerado uma guerra extraestatal. O que eles fazem? Eles pegam variáveis quantitativas sobre esses conflitos. Países ou sistemas extraestatais que entraram no conflito, duração do conflito, número de mortos, poder econômico militar dos países envolvidos, grau de destruição das áreas afetadas e assim consecutivamente. E aí eles realizam diversos testes econométricos, né, correlação, para chegar a algumas leis ou tendências de razões da guerra ou consequências da guerra, da história da humanidade. Tá? Então, há essa pretensão de entender objetivamente o que causa a guerra, como uma forma de, evidentemente, evitar as guerras do presente e, em particular, guerras futuras.
Está evidente aqui, eu acho que todos já perceberam, os pressupostos implícitos do projeto. A noção de objetividade dos dados históricos que são recolhidos. E se você olhar as publicações, você não consegue ter clareza sobre como eles pegaram todos os dados. Então você nem sabe, para todos os conflitos elencados, quais são as publicações ou as linhas historiográficas que foram seguidas. Você acaba descobrindo muitas vezes de forma implícita. E eu vou dar um exemplo aqui para vocês. A noção de objetividade e a noção de previsibilidade, né? De que compreendendo essas tendências é possível atingir determinadas previsões. Tá, dê-me um exemplo de uma guerra que eles consideram e que é problemática, né? Dentro dessa noção de objetividade. O conflito dos cipaios, na atual Índia, século XIX, 1867. Né? Por que esse conflito é interessante? Porque o Correlates of War considera que o conflito foi essencialmente uma revolta das tropas da Companhia das Índias Orientais britânica. O conflito, portanto, resultou de uma revolta das tropas. Só que há uma outra linha historiográfica gigantesca, com raiz sobretudo na Índia, e que a gente tem um conhecimento até reduzido aqui no Ocidente, que entende o conflito dos cipaios como tendo sido uma revolta rural, fundamentalmente provocada por um aumento de impostos realizado pela companhia. Perceba que, se você enquadra o conflito como um conflito resultando de uma revolta de tropas, ou você enquadra o conflito como tendo o resultado de uma revolta campesina que foi muito mais longa em termos de duração, em termos, inclusive, de perdas humanas, você percebe que as variáveis mudam completamente? Duração, número de mortos, impacto, tudo muda. E se as variáveis mudam, evidentemente que isso vai ter um impacto no modelo. Percebe a dificuldade? A mesma coisa a Guerra Ítalo-Turca, de 1911, que a gente vai trabalhar um pouco mais para frente. O Correlates of War considera a guerra como tendo terminado quando Itália e Império Turco-Otomano assinam um tratado de paz. Quando, na verdade, a resistência na Líbia continua por vários anos no interior. É a mesma coisa. Qual é o tempo da guerra? Qual é o número de mortos? Percebe? É muito difícil. Como eu disse, eu ia dar dois exemplos. Então, o primeiro, Correlates of War. O segundo, um exemplo que nós começaremos a discutir na próxima aula, que é a questão das origens da Primeira Guerra Mundial.